Então, olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Tá? Por causa dessa semana ter o pessoal aqui em casa tá com o Covid, eu não estou, né? Mas óbvio, já que eu moro com pessoas que estão, não irei poder ir presencialmente na escola para ministrar aula, né? Eu fiz uma aula que via apresentação de PowerPoint e também depois eu vou utilizar uma outra ferramenta que é o Jamboard, que é basicamente como se tivesse uma caneta que eu vou fazendo e riscando algumas coisas ali para fazer a explicação, tá? Ah, então, o nosso próximo conteúdo é sobre funções, ok? Tá? Lembrando, antes de você ver o vídeo, não esqueçam, por favor, de fazer a avaliação. Sim, tenha a avaliação para ser feita, tá? Está na mesma postagem deste vídeo, tá? Então já peço, agora que estão olhando nos meus olhos, façam a avaliação sobre o conteúdo anterior dos intervalos numéricos, tá? Por favor. Então, voltando aqui, a gente vai dar continuidade ao conteúdo de funções, tá? Que é o conteúdo que a gente iria estudar essa semana. Então, aqui, a definiçãozinha de função, né? Sejam A e B conjuntos não vazios, uma relação f de A em B é uma função, quando associa a cada elemento x do conjunto A um único elemento y de B, tá? Essa função pode ser indicada por... Daí aqui nós temos algumas notações, tá? Se vocês estiverem conseguindo ver meu mouse, eu espero que sim, tá? Essa parte aqui, f, dois pontos, a com a flechinha para o b, significa isso dali, né? Função f que relaciona elementos de a com elementos de b, tá? Então a função f vai relacionar esses dois conjuntos. Tá? Uma outra notação, só que agora não é envolvendo os conjuntos, mas sim os elementos dos conjuntos, que são esse x aqui, o y, né? Seria aqui y igual a f de x. Né? O que isso significa? Significa que eu vou pegar um elemento x e através da função f eu vou relacionar com um elemento y. Tá? Talvez esse texto esteja meio confuso, tá? Mas então eu vou fazer a explicação de modo daqueles balãozinhos, né? Como vocês já estão acostumados, tá? Aqui é um exemplo numérico, não quero isso, tá? Aqui, só deixa eu dar um ESC, pronto, eu vou ter que sair da apresentação, tá? Então tem aqui, só deixa eu aqui. Então tem esses balãozinhos aqui, certo? Sim, pessoal, está muito feio, mas é porque eu fiz isso no mouse, tá? Então no mouse não é muito fácil fazer esse tipo de coisa, ok? Mas para vocês verem aqui. Então aqui temos o conjunto A e temos o conjunto B. Então o que a função f vai fazer? Vai relacionar os elementos que tem aqui, que eu fiz essas bolinhas, com essas outras bolinhas aqui. De modo que cada uma dessas bolinhas do A se relacionem com uma apenas do B, né? Ou seja, esse daqui vai se relacionar com esse, né? Fazer uma flechinha que está indo daqui do A para o B, né? Esse daqui vai com esse daqui vai com esse aqui de cima. Pessoal, nessa primeira parte eu estou fazendo, né? Eu estou fazendo um exemplo geral de função, tá? Por isso é meio aleatório onde que eu ligo esses pontinhos, ok? Depois eu vou fazer um exemplo que vai ter que seguir uma certa ordem, tá? Para vocês compreenderem melhor, tá? Então, beleza, aqui já fiz um com um, falta esses dois ainda. Não podemos deixar nenhum do conjunto A sobrando, tá? O conjunto B, se está sobrando ou não, não nos interessa, tá? O que nos interessa é o conjunto A. O conjunto A não pode ter nenhum elemento sobrando, então eu tenho que fazer a conexão aqui. Esse faz com esse, e esse aqui pode fazer com esse também. Ah, professor, mas esse elemento aqui está fazendo... Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Esse elemento aqui está fazendo junção com esse ao mesmo tempo. Não tem problema. O que não pode acontecer, que eu vou fazer até em uma outra cor,
tá? É esse daqui fazer com dois diferentes, né? Esse aqui fez com esse e com esse. Isso não pode ocorrer nunca, ok? Senão daí não é função, tá? Então vamos voltar aqui, apagar, muito bem. Mas esse aqui fazer com esses dois, pode. Não tem problema nenhum, ok? Então voltando aqui por PowerPoint, seria este exemplo para mim apresentar para vocês, né? Então, f de x igual a 3x mais 2. Então vou voltar para cá. Escrevi aqui, né, a função, vocês podem ver como está belo, né, um belo desenho. Então aqui, novamente, tem as bolinhas, né, os elementos, no caso agora, só que agora eles são números, tá bom, pessoal? Antes eles também eram números, só que antes eu não disse quais números, porque eles poderiam ser quaisquer números, ok? Então aqui a gente tem para resolver. Bem, agora a nossa função é essa aqui, 3x mais 2. Então, essa função aqui que vai regrar com quem que o 1 vai fazer relação, se é com menos 4, se é com 5, se é com 26, se é com 11, se é com o menos 5, certo? O 3 também, mesma coisa. Essa função aqui que vai fazer a regra, para ver com quem que o 3 vai ligar também, etc, etc, até todos esses 4 elementos. Ah, professor, então como que a gente vai fazer essa regra? É bem simples. Lembram que aqui no texto os elementos x são do conjunto A e o y do conjunto B? Bem, então aqui são os x e aqui são os y, tá? Então, basta a gente pegar e aonde tem x, aqui na nossa função, a gente substituir o valorzinho. Então vamos pegar primeiro com o número 1, tá? E outra coisa que eu queria falar, esses valores que eu coloquei aqui são valores aleatórios, tá? Podem ser, por enquanto, quaisquer valores, tá? Não tem problema nenhum. Coloquei valores, a princípio, pequenos, né, para facilitar os cálculos, mas poderia ser 1 milhão, podia ser raízes, raiz quadrada do número 5, né? Podia ser uma fração, 7 oitavos, tanto faz. Coloquei esses números bonitos, digamos assim, apenas para facilitar os cálculos, ok? Então vamos lá. Primeiro vamos pegar o 1. Então vou substituir. F, bem, aqui tem x, então agora vai o 1. F do número 1 é igual a 3 vezes 1. Lembrando aqui entre o número e a letra é um sinal de vezes, né? Mais 2. Quanto que é 3 vezes 1? É 3, né? Então vamos fazer aqui. 3 mais 2 é 5. Então o meu 1 vai fazer relação com o número 5 desse lado. Então agora a gente vai fazer a ligação. Tá? Então agora não foi de forma aleatória que eu escolhi. Eu não peguei o número 1 e falei, ah, vai ligar com 5. Não. Eu fiz a regrinha f de x, que é essa conta aqui, e daí agora sim, peguei o número 1 e fiz a relação com o número 5. Foi esta função que criou esta regra. Ela que comanda quais desses números vão fazer relação com quais destes, tá bom? E a mesma coisa a gente vai fazer para o restante. F de 3 é igual a 3 vezes 3 mais 2. 3 vezes 3, bem, dá 9. Mais 2 dá 11. Ok? Então, o 13 vai fazer relação com o 11. O 11 está aqui, ó. Fez a relação. Tá bom? Vamos para o próximo. O próximo é o número 8. Tá? E antes que vocês perguntem, professor, por que você não faz isso lá no PowerPoint, para os números ficarem mais bonitinhos? Tá? Porque no PowerPoint, pessoal, infelizmente eu não encontrei uma opção tipo caneta para mim desenhar as coisas assim, tipo escrever. Daí até eu digitar, por exemplo, esta parte aqui não daria para mim fazer no PowerPoint, né? Então, por isso que eu estou fazendo no Jamboard, mesmo que fique feio, dá para entender, tá? Então é por isso. Então aqui, o 8 vai ficar 3 vezes o 8 mais o 2.
3 vezes 8 é 24, mais 2 igual a 26. Então, meu 8 fez a relação com o 26. E por último, sobrou meu menos 2. Tá? Então, e a ordem que você resolve aqui também, pessoal, tanto faz. Tu poderia ter começado pelo menos 2, que é o, vamos supor, o último que está aqui. Ou começado pelo 3, tanto faz a ordem. O importante é fazer com todos, tá? Então aqui vai ficar 3 vezes menos 2 mais 2. 3 vezes menos 2 é menos 6. 3 vezes 2 é 6, mais que não aparece aqui com esse menos dá menos, tá? Não pode esquecer da regra dos sinais. Menos 6 mais 2, 4. Perfeito? Então, o menos 2 vai fazer a relação com menos 4. Ah, professor, sobrou menos 5. Não tem problema nenhum ter sobrado menos 5, tá? Isso não há problema nenhum, ok? O que não pode sobrar é aqui, certo? Então, muito bem. Vamos dar continuidade aqui nos slides. Deixa eu ver. Agora vem o domínio da função. Então, bem, o domínio da função, eu fui para o contradomínio, né? Aqui, domínio. Isso aí. Então, o domínio de uma função, né? A função f, que relaciona elementos de A com elementos de B, vão ser todos os elementos do conjunto A, certo? Então, vai ser todos esses elementos. A notação do domínio, né, vai ser um D maiúsculo e entre parênteses você coloca a função que é. No caso, é a função f. Mas esse número, essa letrinha f pode ser qualquer uma. Pode ser G, H, A, B, C e assim por diante, tá bom? O contradomínio de uma função, né, vão ser todos os elementos do conjunto B, tá? Então, e a notação vai ser esse C aqui, D, e aqui vai ter o F, tá? Então, a notação vai ser CD de F. E a imagem da função vai ser todos os elementos de B que, até sublinha aqui, que fazem alguma relação com elementos do conjunto A. Tá? Então, obrigatoriamente, para estar na imagem, precisa fazer alguma relação. E a notação vai ser IM de F. Tá? Então, aqui a gente vai voltar para cá. Aqui é outra coisa, tá? Eu não deixei um quadro livre, mas eu vou fazer aqui. Então, eu vou dar um exemplo, né, de domínio, contradomínio e imagem, tá bom, pessoal? Então, eu vou fazer o desenho aqui, né, bem feinho, mas é o que temos. Temos o conjunto B. E o que eu quero fazer, digamos, o cálculo, né? É o domínio de F, o contradomínio de F e a imagem de F, tá? Eu quero fazer o cálculo desse daqui. Tá, professor, você não colocou nenhum elemento. Vamos colocar os elementos agora. Tanto faz a quantidade, tá bom, pessoal? Né? Então, como ele fala que são conjuntos não vazios, só não pode ser zero. Então, pelo menos tem que ser um elemento, e máximo não existe, pode ser até infinitos. Então, aqui eu vou pegar um exemplo bem aleatóriozinho, né? 7, 8, 9 e 10. E agora eu vou fazer a relação. O 1 vem com 9, o 3 vem com 6, o 2 vem com 7 e o 4 vai com 9 também. Vou fazer as flechinhas aqui, flechinha aqui e aqui. Beleza. Então vamos lá. Quem que é o domínio? Bem, pela definição, são todos os elementos que tem no A. Então você vai copiar todos os elementos que tem no A. É o 1, o 2, o 3 e o 4. Tá? Muito bem. Quem que é o contradomínio? Bem, o contradomínio são todos que estão no B. Então, é só colocar também o 5, o 6, o 7, o 8
um 9 e o 10. Tá? E por último, quem vai ser a imagem? Bem, a imagem são apenas então, todos os de B que fazem relação. O 5 faz alguma relação com um de A? Não faz, olha, está sozinho. Então o 5 a gente não coloca aqui. O 6 faz alguma relação? Faz com o número 3. Então o 6 a gente coloca aqui. O 7 faz relação? Sim, faz com o número 2. Também colocamos aqui. O 8 faz alguma? Não faz, então não colocamos. O 9 faz alguma relação? Faz até duas relações, né? Ele faz uma com o 1 e uma com o 4, tá? Apesar de fazer duas, não se coloca duas vezes aqui, né, pessoal? Lembrem desse detalhe que em conjuntos a gente não repete os elementos. E lá na definição falava, é algum elemento na imagem, né? Fazem alguma relação. Esse algum quer dizer que pode ser um, no mínimo, mais de um, né? Pode ser infinitos. E óbvio, já fechei aqui as chaves, né, para a resposta final, porque o 10 não faz relação. Tá bom, pessoal? Então é por isso, tá? Então, voltando aqui um pouco, tá? Depois isso é outra coisa. Então aqui, agora a gente tem o estudo do domínio da função. Vocês podem perceber, né, deixa eu até voltar nos meus desenhos lá feinhos, que sempre eu estou pegando aqui, né, conjuntos finitos. Estão percebendo? Né? O que isso quer dizer? Ele tem um número finito de elementos. Né? No caso aqui tem 4, aqui tem 5 elementos. Ok? Isso, né, em funções não vai ser muito utilizado. A gente vai trabalhar com conjuntos infinitos, que são aqueles conjuntos numéricos que vocês já estudaram. Vamos só fazer uma recapitulação. Números naturais, números inteiros, racionais, irracionais e números reais. Tá? Vou voltar aqui. Em geral, a gente vai trabalhar desse jeito aqui. Vai ser uma função f de reais em reais, né? Então, o domínio dessas funções vão ser infinitos números, né? Para que a gente utiliza isso? Porque depois a gente vai falar sobre os gráficos, né? E para fazer gráfico de função vai ser muito necessário nós termos esses infinitos números, porque senão ia ficar pedaços, né, abraços, pedaços faltando no gráfico, tá? Mas depois, quando a gente chegar nos gráficos, né, eu comento sobre isso, tá? Mas por enquanto a gente vai trabalhar com esse tipo de função aqui, dos reais, os reais. Então, os reais são o meu domínio e o contra-domínio são também os números reais. Só tem um porém, né? Percebam aqui que eu fiz alguns exemplos, né? Vou pegar a F. Tem alguns exemplos que o domínio tem um certo problema. Que problema é esse, professor? O problema é que tem alguns números que não podem ser substituídos aqui no lugar de x, porque senão a conta inteira dá um problemão, tá? Mas que números são esses, professor? Você pode estar se perguntando, né? Bem, para este exemplo, né, peguei já um exemplo bem mais tranquilo, tá? A gente tem que analisar o que é essa função, né? Como assim? A gente tem que analisar que tipo de conta a gente vai realizar. Nós vamos realizar uma conta de menos, certo? Vai pegar um número, subtrair 3, e depois o valor que está aqui embaixo, a gente vai pegar o número 4 e dividir por ele. Então a gente basicamente vai ter uma conta de menos e de divisão, certo? Porque a gente tem uma fração. Nas contas de menos, não tem problema nenhum, certo? Se vocês se lembrarem, eu posso fazer qualquer número menos qualquer outro número. Isso não tem problema, não existe um número que eu não possa subtrair. O problema é na divisão, né? Por que na divisão? No numerador, que é o número de cima da fração, da divisão, não tem problema nenhum, né? O problema é no denominador, ou seja, o número de baixo. Qual o número que nós nunca podemos fazer uma divisão? Né? Qual número nunca pode ser denominador? Para quem respondeu zero, está correto. Eu nunca posso fazer, por exemplo, isso. Né? Esse zero até ficou grandão, né? Deixa eu diminuir aqui, ó. Pronto. Eu nunca posso fazer uma divisão desse tipo aqui. Por exemplo, 1
dividido por zero. Isso não existe. Isso está errado. Ah, por quê, professor? Pensa o seguinte, tu tem uma bala, né? E tu quer dar para 0 pessoas. Como é que tu vai dar uma bala para nenhuma pessoa? Meio que buga a conta, você não concorda comigo? Porque se você não tem com quem dividir, como que tu vai dividir? Simplesmente você não vai dividir, porque não tem como, tá? Então, no exemplo da fração, o zero é um número que não pode. Ah, deu coceira no nariz. O zero é um número que não pode ser colocado ali, tá? Então, aqui não podemos fazer divisões por zero. Bem, então este número aqui, esta conta no total, tem que ser diferente de zero. Então é assim que a gente vai fazer o cálculo. Tá? Então volta aqui. Então x menos 3 tem que ser diferente de zero. Certo? Então a gente vai fazer o cálculozinho. Né? Como que nós vamos resolver isso? Resolver esta, abre aspas, equação, né? Porque aqui tem um sinal de diferente. Então, aqui, o menos, a gente quer isolar o x. Menos 3 tem que ir para o outro lado. Vai com a operação inversa. Qual é a operação inversa da subtração? É a adição, ou seja, mais, né? Então, se está menos aqui, vai com o sinal de mais. Então, o x tem que ser diferente de 3. Tá? Por quê? Porque se a gente colocar o x igual a 3, né? Aqui você concorda que vai ficar 3 menos 3? Quanto que é 3 menos 3? É zero. Não podemos pegar 4 e dividir por zero. Jamais. Isso não vai dar um valor. Tá? Então, por isso que a gente tem que achar este número que deu problema ali na continha, tá? Para a gente tirar ele. Então, qual que é o domínio dessa f? Né? Vou fazer aqui a resposta final, digamos assim. São todos os números reais menos o elemento 3. Tá? Então, este é o domínio da minha função f. Ok? Então, vamos para o próximo exemplo. Próximo exemplo é raiz quadrada de 4x mais 8. Bem, agora você vai ter que analisar a raiz quadrada. Que números que dá problema ser na raiz quadrada? Pessoal, minha sugestão sempre é você pensar o seguinte. Pensa do mais simples, tá? Pensa assim. Pode ser um número positivo, raiz quadrada? Pode, não tem problema nenhum. Pode ser zero? Pode. O zero também não tem problema nenhum, porque a raiz quadrada de zero é zero. Pode ser um número negativo? Raiz quadrada não pode ser negativo. Tá? Então, nessa mesma continha, né, você pode fazer essas perguntas. Por exemplo, embaixo da fração pode ser um número positivo? Pode. Embaixo da fração pode ser zero? Não. Embaixo da fração pode ser um número negativo? Pode. Né? Então aqui é o zero que está dando problema. No caso da raiz, né, você sempre tem que fazer essas 3 perguntas, pessoal. Positivo, negativo e zero. Geralmente é isso daí que você vai saber. Ok? Então aqui não pode dar negativo. Então se aqui não é negativo, eu tenho que 4x mais 8 tem que ser maior ou igual a zero. Porque daí seria um número positivo. Vou isolar essa inequação. Tá mais 8, vai para lá com menos 8. 4 está multiplicando, vai com a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Menos 8 dividido por 4, menos 2. Tá? Então aqui o x é maior ou igual a 2. Tá? Então como que vai ficar a resposta? Bem, se vocês se lembrarem dos intervalos numéricos, né, como que eu coloco isso em colchetes? Eu pego, abro colchetes no menos 2, e como ele é maior, ele vai até o mais infinito. Tá? E fecha um parênteses. Ah, aqui faltou, né? Domínio. Deixa eu apagar aqui. Tá? Aqui faltou o domínio da g, né? Eu só fiz o d. Domínio da função g.
tá? Então aqui vai ser do menos 2 até o mais infinito. Por esses valores, aqui não dá nenhum problema. Vamos fazer com menos 3, um exemplo, né? Que é um número que não sai nesse intervalo. 4 vezes menos 3 vai dar menos 12. Mais 8, menos 4. Né? Então, menos 4 não tem raiz. Ok, pessoal? Então é por isso que dá problema. E um último caso a ser analisado é quando a gente mistura as duas coisas. Hã? Como assim, professor? Duas coisas que eu quero dizer é raízes e frações. Tá? Então, quando a gente mistura isso, também é um caso a se verificar. Bem, então a gente vai fazer por partes. Né? Então, primeiro a gente vai fazer a parte de cima e depois a parte de baixo. A gente vai analisar. Então, a parte de cima é 5x menos 1 dentro da raiz. Ou seja, tem que ser um número, como a gente viu no exemplo anterior, maior ou igual a zero. Então, o menos 1 está negativo, vai passar por outro lado, positivo. O 5 está multiplicando, passa dividindo. Então, para a parte de cima, temos a resposta. Vamos fazer para a parte de baixo. Tá? Vou fazer aqui um separador. Depois vou fazer coisas aqui. Tá? Para a parte de baixo, eu tenho o seguinte. É uma fração. Então, não pode ser zero. E ainda é uma raiz. Então, não pode ser nem negativo e nem zero. Então, esse menos, esse 4 menos 2x tem que ser só maior que zero. Certo? Então, agora eu vou isolar o x. Bem, vou pegar esse menos 2x e passar para o outro lado com a operação inversa do menos 2. A operação inversa do menos é mais. Então, aqui, né? Lembrando que o lado da desigualdade não interfere em nada por enquanto. Bem, esse 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, aqui fica 4 dividido por 2, maior que x. Então, a resposta final é 4 por 2 dá 2. Então, o x tem que ser menor que 2. Certo? Tá, professor, mas e agora qual dessas duas respostas a gente usa? Por isso que vocês têm que estudar intervalos numéricos. Né? Não é qual das duas, e sim é a interseção das duas. Por quê? Precisa acontecer essas duas coisas ao mesmo tempo para dar certo eu resolver a minha conta. Ok? Então a gente vai fazer naquele formato de intervalo numérico das retinhas aqui. Então o primeiro é x maior que 1/5. Bem, o meu 1/5 vou dizer que está por aqui. 1/5. É bolinha fechada, né? Porque tem o igual ali. E vai para cá, porque é maior. O outro é x menor que 2. Então, meu 2, vou chutar que está aqui. Aqui é bolinha aberta e está para cá. Porque ele é menor. Agora eu vou pegar a interseção. Para quem lembra da interseção, é os pedaços que ele tem em comum. Né? Então, vou fazer um pontilhadinho aqui. Então, esse pedaço eles têm em comum. Aqui é 1/5. E aqui é bolinha aberta. É 2. Então, nesse pedaço aqui, a minha resposta vale para os dois aqui. Vale para a parte de cima e vale para a parte de baixo. Então, é isso que eu preciso para resolver essa questão. Então, o domínio da minha função h vai ser igual a 1/5 fechado e 2 aberto. Tá? Então, vai ser apenas esse pedacinho. Ok? E é isso, pessoal. Que tinha para passar sobre o domínio, né, contradomínio, né, essa primeira introdução sobre as frações, tá? Frações, funções, desculpa. Outra coisa que eu queria alertá-los, né, caso vocês não entenderam, né, óbvio, está em vídeo, vocês podem olhar novamente, né, pesquisem outros vídeos, caso esse não tenha ficado muito claro, ok? Não esqueçam de fazer a tarefa a casa. Tá? Eu irei passar tarefa a casa nessa mesma postagem. Então, essa postagem, né, tem a avaliação. Vai que alguém está aqui e ainda não fez a avaliação, né?
porque a primeira coisa que eu falei no vídeo é fazer a avaliação. Tem a avaliação, tem esse vídeo do conteúdo sobre funções, né, domínio com domínio imagem e estudo do domínio. E ainda vai ter tarefa casa sobre esse conteúdo aí, tá? Irei passar quais páginas do livro serão necessárias, tá bom? Então, eu desejo a todos vocês uma excelente semana, tá? E até a próxima, tá? Eu espero que da próxima vez presencial, ok? Mas se não, fazer mais videozinhos para vocês. Então, vou pausar a gravação e tchau, tchau.